Obrigada, presidente. Cumprimento o senhor, a todos os deputados e deputadas presentes. Gostaria de, já no início do meu grande expediente, fazer um agradecimento muito especial pela votação que tive no meu estado, no estado de Goiás, nas últimas eleições de outubro. Nós queríamos agradecer a cada um que confiou no nosso trabalho, que dentre tantos candidatos escolheu o nosso nome para continuar representando o estado de Goiás aqui na Câmara Federal. Foram 159.122 votos que nós tivemos em todos os municípios goianos e aqui eu quero fazer o meu agradecimento a cada eleitor, a cada liderança, a cada cabo eleitoral que nos ajudou, aos candidatos a deputado estadual que estiveram junto conosco defendendo esse nosso projeto, ao nosso partido, através do presidente Lupe, que confiou a nós a responsabilidade de representar o PDT no estado de Goiás nessas últimas eleições. Agradecer a minha família, na pessoa do meu esposo, Dr. George Moraes, que trabalhou muito para que nós pudéssemos estar consolidando essa vitória, que eu sempre digo que não é a minha vitória, mas é a vitória desse projeto que nós temos trabalhado há algum tempo, há quase 20 anos, e que, graças a Deus, tem sido aceito pela nossa sociedade, pelo nosso povo goiano, tem sido respeitado, e por isso a nossa recondução agora para o 4º mandato, depois de 2 mandatos na Assembleia Legislativa e agora para o 2º mandato na Câmara Federal. Queria fazer um agradecimento também a toda a coligação dos partidos que estiveram conosco nessa disputa, ao candidato ao governo de Goiás, Marconi Perillo, eleito governador, que esteve conosco, enfim, a todos que puderam, de uma forma ou de outra, contribuir com esse processo. Nós acabamos de sair, agora no último dia 26, de um processo eleitoral nesse ano de 2014, onde nós tivemos aí várias questões colocadas à prova. O que estava em jogo nessas eleições? Estavam em jogo os mandatos dos políticos que estão aqui, que estão nas assembleias, que estão no Senado, estava em jogo as administrações dos governos que estão também aí em vigência, estava em jogo também a consciência do nosso eleitor, que precisou cada vez mais fazer uma análise mais profunda sobre a sua escolha no primeiro e no segundo turno. Cada eleitor, muitos deixaram para a última hora e quiseram analisar e muito a decisão do seu voto até o último momento. Estiveram em jogo também a importância do poder econômico nessas eleições. A princípio, todos diziam que o poder econômico ia ser o fator principal, preponderante e único na decisão daqueles que seriam ou não eleitos para estarem sendo reconduzidos. E nós tivemos isso à prova, a importância do poder econômico e do trabalho para que nós pudéssemos ter aí os eleitos nesse processo eleitoral. Também esteve em jogo a nossa democracia, a democracia do nosso país, que nós sabemos que a cada processo eleitoral ela é colocada à prova. E aí nós podemos, através desse processo democrático, ao final dele, saber se nós tivemos ou não um processo realmente democrático. E aí nós viemos com a pergunta: quem ganhou e quem perdeu nessas eleições? E eu diria que todos nós ganhamos, todos nós ganhamos. Ganharam aqueles que foram candidatos e que não tiveram resultado suficiente nas urnas, mas nós sabemos que todos nós que entramos nesse processo saímos melhores do que nós entramos. Ganhando ou perdendo, nós saímos maiores do que nós entramos. Aqueles que foram reconduzidos carregam consigo não só a vitória, mas a grande responsabilidade de estar nos próximos anos representando as suas comunidades, correspondendo com mais essa confiança e trabalhando muito para enfrentar os novos desafios que vêm para cada um de nós. Ganhou também os governos que estavam e que continuam,
que tiveram nesse processo eleitoral uma grande oportunidade de estarem sendo avaliados, de estarem conversando bem próximos da nossa população e trazendo para esses próximos mandatos de governo, de presidente, novos desafios. Eu sempre digo que cada novo mandato nos traz um novo desafio. E isso, com certeza, foi importante nesse processo eleitoral. Eu gostei muito de ver o discurso da nossa presidente Dilma, no momento em que haviam sido concluídas a contagem dos votos, e ela pôde se manifestar de forma humilde e muito consciente do papel que ela tem nesse seu próximo mandato, colocando as grandes dificuldades, os grandes desafios, com muita realidade e com muita noção de tudo que ela vivenciou durante o processo eleitoral. Também ganha a nossa democracia. Nós tivemos a oportunidade de ter no nosso país uma eleição onde todos puderam se manifestar, todos puderam colocar as suas opiniões, sejam nas redes sociais, na imprensa, enfim, em todos os lugares. Nós tivemos o nosso povo brasileiro livre para se manifestar. E isso, com certeza, nos coloca numa condição de reafirmar nessas eleições a força da democracia do nosso país. Mas nós queríamos poder aqui fazer um levantamento do que nós conquistamos e da importância dessa continuidade, dos novos desafios que nós teremos. Tive a oportunidade de apoiar no meu estado a presidente Dilma no primeiro e no segundo mandato, no segundo turno. E nós pudemos, não só porque o meu partido, o PDT, numa convenção nacional, tomou a decisão de apoiar a presidente, mas também com muita convicção, defender esse apoio em todo o estado de Goiás. Porque nós sabemos dos grandes avanços que nós tivemos nesse governo. Nós sabemos da política de aumento salarial que, a princípio, na época ainda do governo Lula, que a princípio assustava os empregadores, que foi, com certeza, a válvula propulsora da economia nesses dois períodos, onde nós tivemos crise mundial, onde nós tivemos crise na grande potência mundial nos Estados Unidos e conseguimos conter aqui no Brasil pela valorização do nosso trabalhador, que conseguiu, através dessa valorização, consumir mais e manter a nossa economia se movimentando. Alguns dizem que ela vai piorar, que está muito ruim, mas quando nós olhamos o Brasil em relação ao mundo, nós sabemos que nós avançamos. Também pelo olhar, pelo foco que esse governo tem tido para aquelas pessoas que dependem mais do poder público, através de programas importantes, como os programas de moradia, através de programas que deram acesso a todos às universidades brasileiras, privilégio que antes eram só daqueles das pessoas mais ricas da nossa sociedade. Da mesma forma, outros benefícios, nós conseguimos, nesses governos, diminuir as diferenças sociais e, para nós, esses foram grandes avanços. E nós conseguimos, e nós vimos que a maioria do povo brasileiro, pouco mais da metade, mas a maioria do povo brasileiro entendeu que tudo isso que foi dito, que tudo isso que foi colocado nas propagandas eleitorais era verdade. Nós tivemos um momento, muitos anos, em que no Brasil nós só conhecíamos o termo desemprego. E nesses últimos anos nós conhecemos um novo termo, que é o apagão de mão de obra. Um grande desafio desse último governo foi justamente a qualificação profissional, que teve um olhar muito especial através de programa de qualificação profissional, como é o Pronatec. Muito importante todos esses avanços, e nós sabemos que a maioria do povo brasileiro reconheceu. Mas nem por isso, nós que hoje estamos aqui para mais um mandato, deixamos de reconhecer que nós temos sim novos desafios. Desafios importantes e que ficaram muito claros para nós, deputado Mauri.
diante desses resultados das urnas que nós tivemos agora no último mês. Nós sabemos muito bem a questão da segurança, que é um problema sério, a questão da saúde, que nós precisamos avançar muito mais, o meio ambiente, que tem trazido uma preocupação a todos, principalmente com o recente anúncio da falta de água em tantos municípios do nosso país, a questão da economia, que muitos anunciam que vai ter problema, mas que por enquanto continua controlada, mas nós sabemos que é uma questão que requer toda a atenção, todo o cuidado de qualquer governante que assumisse e desse governo que foi eleito nas urnas. E é por isso que nós queremos aqui, nesse momento, reafirmar todos os nossos compromissos, de estar junto com os nossos pares, trabalhando para que nós possamos, dentro da nossa competência aqui na Câmara Federal, estar aprovando projetos importantes que condizem com essas demandas que nos foram apresentadas. Na área da saúde, nós conseguimos aí, eu considero um grande avanço no último mandato, aprovar a lei dos 60 dias, que criou um prazo para o SUS iniciar o tratamento aos pacientes de câncer, que hoje, com certeza, marcou a história da saúde do nosso país. Queria cumprimentar também aos alunos do Colégio Militar do município de Anápolis que estão presentes, sejam muito bem-vindos. Para nós é um orgulho, eu já tive a oportunidade de estar na escola, de conhecer, para nós é um orgulho o trabalho que é feito nessa escola, a participação efetiva dos alunos, com certeza representam muito para Anápolis e para Goiás. Queria, continuando aqui a nossa fala, anunciar os nossos novos desafios e o nosso compromisso de estar aqui trabalhando sobre projetos importantes que nós temos. Como eu disse, nós tivemos a oportunidade na saúde de aprovar a lei de 60 dias e não queremos parar por aqui. Nós queremos que o SUS tenha prazo para tudo, deputada Mauri. Nós precisamos que o paciente do SUS, quando precisar fazer uma ressonância, uma tomografia, quando precisar de uma cirurgia na vesícula, na varize, uma cirurgia de catarata, que ele possa ter um prazo de atendimento para que ele seja atendido. Hoje, muitas vezes, nós temos pacientes que estão na fila de espera, esperando 1 ano ou mais para conseguir ser atendido pelo SUS. Se não pagar uma taxinha por fora, ele não consegue fazer no tempo que ele precisa. E nós precisamos começar a debater isso nessa casa. Se nós temos o dia para pagar imposto, o SUS precisa ter o tempo, o dia, um prazo determinado para conseguir também dar uma resposta ao nosso paciente da rede. Nós precisamos também, nós nos deparamos aí nesse último mandato com o programa Mais Médicos. Foi um programa importante naquele momento, mas nós sabemos que é um programa provisório, é um programa que veio atender uma demanda urgente, que não tinha como esperar. Mas nós precisamos discutir, debater e aprovar nessa casa o plano de carreira dos profissionais da saúde. É isso que vai garantir a presença do médico no interior. É isso que vai garantir a valorização do profissional da saúde, que dê a dignidade e a valorização que esse profissional precisa ter para conduzir a política pública mais importante que nós temos no nosso país, que é a política pública da saúde. Então, nós precisamos lutar e trabalhar para que isso realmente aconteça nesse mandato. Nós temos aqui uma PEC importante, de autoria do deputado André Figueiredo, relatada pelo deputado Marcos Rogério, ambos do PDT, que trata da educação e um pouco da saúde também. É a PEC 390, que fala do limite da lei de responsabilidade fiscal, da vinculação dos profissionais, da desvinculação dos profissionais da educação e da saúde, desse limite, porque muitas vezes os prefeitos têm dificuldade de gastar todo o recurso da educação, mas não podem pagar melhor o professor, porque esbarra nesse limite da lei de responsabilidade fiscal. Essa PEC, com certeza, vai ser um marco na valorização dos nossos profissionais da educação e da saúde do nosso país. Nós temos algumas bandeiras municipalistas, várias, que vão valorizar e melhorar o trabalho dos nossos prefeitos em todo o nosso país, mas nós sabemos que nós precisamos trabalhar aqui nessa casa a revisão do Pacto Federativo, aumentar a distribuição, melhorar a distribuição desses recursos para os municípios,
muito grande parte dos recursos ficam retidos no governo federal e é lá no município que mora o cidadão. É lá que nós precisamos ter esses recursos para que os prefeitos consigam atender a todas as demandas, que são muitas, dos nossos municípios. Nós queremos retomar aqui, presidente Inocêncio, a questão da emancipação dos municípios, uma bandeira que eu levantei, que nós aprovamos na Câmara, no Senado, infelizmente, por 2 vezes, foi vetado pela nossa presidente, com todo o respeito que eu tenho a ela. Nós precisamos abrir o diálogo, deputada Mauri, nós precisamos do seu apoio, para que a gente chegue até ela e mostre que isso não vai onerar, isso vai dar uma agilidade às grandes regiões, às grandes comunidades que não têm uma administração próxima, própria, e por isso estão tendo aí recursos pouco aproveitados, e o custo dessa administração à distância, ela acaba ficando maior. Então, nós precisamos reconhecer, e os critérios que foram colocados nesse projeto de emancipação, eles são bem rigorosos. Nós não vamos estar banalizando a emancipação de novos municípios, nós vamos estar, sim, dando oportunidade àqueles que realmente já têm independência econômica, uma população suficiente, enfim, condições de estarem sendo emancipados. Nós temos, e aí eu fico feliz de ter visto nas propostas da nossa presidente Dilma, a criação do programa destinado ao jovem, programa Jovem Aprendiz, e eu fico feliz de ver a nossa presidente com o projeto que nós já apresentamos aqui, a ideia, o projeto 2942, de nossa autoria, que vem trazer a nível federal um programa que nós já temos no estado de Goiás e que funciona muito bem. Eu, como secretária da Cidadania e Trabalho, como primeira-dama por 3 vezes, tive a oportunidade de executar todos os programas destinados aos jovens do país e do meu estado. E eu tenho a certeza que esse programa é o melhor que existe. E é justamente o Jovem Aprendiz, que hoje existe na iniciativa privada, deputado Giovanni, que seria implantado no poder público. O jovem teria a oportunidade de fazer um estágio, meio período, recebendo meio salário mínimo e com a sua carteira assinada. Então, com isso, ele teria experiência, o conhecimento profissional, a experiência profissional e o registro na carteira de trabalho. Nenhum programa, nenhum pró-jovem dá essa oportunidade, essas condições para o nosso jovem no Brasil. Nós gostaríamos muito que esse programa se tornasse um programa nacional. Eu tenho certeza que seria o programa mais importante desse governo, se nós conseguíssemos implantar nesse mandato. Queria falar da importância da reforma política que já foi colocada aqui. Eu não acredito muito na aprovação de uma reforma complexa, com muitos itens. Eu acredito na votação e aprovação de projetos isolados que tratem de mudanças no nosso processo eleitoral, no nosso sistema eleitoral. Então, eu acredito que nós poderíamos avançar muito se pudéssemos aprovar alguns temas que são mais consensuais. E defendo o que a nossa presidente também tem defendido, que é o fim das doações de pessoas jurídicas, que nós possamos ter a doação exclusiva de pessoas físicas, o que ia já reduzir muito os gastos e a possibilidade de gasto nas campanhas. Nós precisamos de falar mais sobre a reforma tributária, aprovar essa reforma tributária. Nós sabemos que o custo do Brasil é alto, nós sabemos que a carga tributária é alta, todos sabem disso, mas nós precisamos avançar nessa discussão, quem sabe aprovar, transformar todos os impostos num imposto único, cobrado de uma forma diferenciada, que consiga coibir a sonegação. Hoje nós sabemos que a alta dos nossos impostos, elas vêm justamente pela sonegação que acontece em grande escala, a sonegação que aumenta o custo do nosso imposto no Brasil. Se nós pudermos cercar isso melhor, nós poderíamos abaixar muito e fazer, então, uma proposta tributária mais justa. E também a reforma do Código Penal, é uma reforma que nós sabemos que é urgente a aprovação dessa reforma e que só aprovar leis mais rigorosas, que são importantes, mas só isso também não vai resolver, enxugar gelo. Nós precisamos acompanhar, e já não é competência nossa, mas acompanhar e levar para a gestão do Executivo a oportunidade de nós termos aí um trabalho de prevenção contra as drogas, que é a principal causa do aumento da criminalidade e também da violência no nosso país, que nós possamos ter uma prevenção que não aconteça por amostragem numa sala, noutra de aula, mas que aconteça em todas as salas, em todas as escolas, e não a partir dos 10 anos, mas antes ainda, e que funcione como uma vacina
para que as nossas crianças agora não venham aí a se envolver com as drogas. Com a palavra, deputado Giovanni, do meu partido, do PDT, que foi reeleito. Parabéns, deputado. Deputada Flávia Moraes, eu quero também dar aqui um testemunho do seu trabalho, da sua dedicação, principalmente junto com o Dr. Jorge Moraes, que é um médico conceituado, que é o seu marido, e pela sua capacidade pessoal de trabalhar pelo seu povo, pela sua gente, especialmente na causa social. E o seu trabalho aqui nesses 4 anos de deputada federal, defendendo as emancipações, defendendo a reforma política, defendendo a reforma tributária. Vossa Excelência é um exemplo, a ponto que o povo de Goiás lhe deu a 3ª maior votação nas últimas eleições. 159 mil goianos que foram para a urna lá colocar o nome de Flávia Moraes para mais 4 anos aqui nesse parlamento. Nós, do PDT, nos orgulhamos de ter uma colega como Vossa Excelência, que trabalha e sabe que a questão social é a questão fundamental para que nós possamos realmente diminuir as desigualdades que existem no nosso país. Então, parabéns, Flávia Moraes, pelo seu trabalho aqui. Continue, tenho certeza que serão mais 4 anos profícuos de muito trabalho, muita dedicação ao povo goiano e ao povo brasileiro. Parabéns pela sua história, pelo seu trabalho e pela sua eleição. Obrigada, deputado Giovanni. Parabéns também a você. Você também é um orgulho para o nosso partido. Nós temos aí o prazer e a honra de ser sua colega nessas 2 legislaturas. Eu tenho certeza que juntos nós vamos fazer muito mais. Queria, já encerrando, presidente, as minhas palavras, reafirmar todos os nossos compromissos. Queria falar de mais projetos, mas o tempo hoje não será suficiente. Mas o que nós queremos é colocar aqui a nossa responsabilidade a todos os pares, que nós não podemos agora, reeleitos, partidarizar as nossas ações, as nossas defesas, os projetos pelos quais nós vamos estar trabalhando aqui nessa casa. Nós precisamos cada vez mais colocar os interesses do povo em primeiro lugar. Hoje, nós não podemos ficar torcendo para que as coisas não deem certo. Nós precisamos trabalhar unidos para que o nosso país avance cada vez mais. E faz parte da democracia ter a sua opinião, ter a liberdade, votar da maneira que acredita, mas faz parte da democracia também saber respeitar a decisão da maioria. Então, esse momento agora, pós-eleição, é o momento de nós todos nos unirmos e respeitarmos a decisão da maioria do povo brasileiro. Trabalharmos juntos para que nós possamos cada vez mais avançar, contribuindo da forma do nosso conhecimento, da nossa atuação em nossos estados, para que nós tenhamos cada vez mais uma nação unida, uma nação fortalecida, uma nação respeitada por todo mundo, uma nação que sabe da sua força, do seu potencial e, por isso, merece o respeito de cada um de nós. Muito obrigada, presidente.